Ainda estão lembrados do que acabámos de cantar? Não há outra rocha, nem há Deus. Jesus é a rocha. E o próprio Senhor Jesus disse que quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu o compararei, assemelhá-lo-ei àquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, ao expor a palavra de Deus nesta manhã e ao meditarmos nesta mesma palavra, nossa oração é que cada um de nós se possa afirmar mais ainda nesta palavra, nesta rocha, para que quando os temporais vêm, como Jesus mesmo deu nessa ilustração, quando o vento sopra, quando a chuva cai, quando a água sobe, a casa possa ficar firme e não ser abalada. Então, a palavra de Deus para nós é aquela palavra que nos dá a firmeza, porque ela nos fala de Jesus, ela revela Jesus. Por isso nós queremos edificar a nossa vida nesta rocha que é Jesus. E Jesus orou por isso. Nós temos falado nos últimos domingos sobre a oração de Jesus, que está expressa lá no Evangelho de João, no capítulo 17. E nós vamos abrir em João 17, onde encontramos a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, mas também por todos aqueles que hão de crer nele, com o testemunho que foi dado por todos aqueles que seguiram a Jesus. Podemos dizer, e como temos aqui dito, Jesus orou pela sua igreja, orou por nós. Dos vários pedidos que Jesus fez, nós já vimos na semana passada que ele orou por nós que estávamos no mundo sem sermos do mundo, e para que o Senhor nos guardasse e livrasse e preservasse neste mundo tão contrário às coisas de Deus. Uma outra coisa que Jesus pediu, e é sobre isso que vamos falar hoje, está no versículo 17. Em João 17, 17, Jesus faz este pedido: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus, ao fazer esta oração, ele estava a apresentar também diante de Deus e diante de nós, a expor a sua vontade para cada crente, para a vida de cada crente. No fundo, a sua vontade para a minha vida e para a tua vida. E o que é que ele deseja e pelo qual ele orou, suplicou ao Pai? Que tu e eu fôssemos santos. Que tu e eu fôssemos santos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ser santo é alguma coisa que muitas vezes os crentes dizem que não são. Erradamente dizem que não são. Às vezes, quando, até mesmo para justificar algum erro que cometemos, costumamos dizer: mas eu não sou nenhum santo. Não é? Às vezes até dizemos: eu não sou nenhum santinho. É ou não é? Mas a verdade é que a Bíblia diz que somos santos. Já iremos ver como é que a Bíblia expõe este sentimento. Eu posso dizer que não sou santinho, mas eu sou Santana. Portanto, estou mais perto que os outros, não é? Eu estou mais perto que os outros. A palavra santo, santificar, traz a ideia de separar. A ideia de separar, de ser separado. A ideia de santificar é ser tirado de um lado para o outro com um propósito. Tenho explicado isto aqui várias vezes aos irmãos. É bom repetir outra vez para poderem lembrar-se. Santificar significa pôr à parte, tirar e pôr num lugar com um propósito. E isso aconteceu conosco quando nós fomos salvos por Jesus Cristo. Quando entregamos a nossa vida a Jesus,
nós fomos feitos santos. Porquê? Porque fomos tirados do mundo, e na semana passada falámos nisso, fomos tirados do mundo para Deus. Nós já não somos, já não pertencemos a este mundo, porque Ele nos resgatou do mundo, nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Saímos então das trevas para a luz, saímos do mundo para Deus, saímos da condenação para a salvação. A Bíblia diz, saímos da morte para a vida. Então, quando isso aconteceu, e isso aconteceu quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós lhe demos a nossa vida, quando nós, reconhecendo o nosso pecado, dissemos, Senhor, salva-me, porque eu me careço da Tua graça, e pela graça Ele nos salvou. Quando isso aconteceu, então a Bíblia diz que nós fomos santificados. Nós fomos, então, tornados santos. Santos. Porque essa foi uma obra que Deus fez em nosso coração. Essa foi a obra que o Espírito Santo realizou em nós, regenerando-nos. Em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, Colossenses 1:13, diz, Ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do domínio, debaixo da autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho. Isto é santificar. Ele nos santificou. Por isso, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 de 1 de Pedro, quando se refere à igreja, quando se refere aos crentes, Pedro diz assim, vós sois, no versículo 9, 1 de Pedro 2:9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então são vários nomes que são dados à igreja, aos crentes. Geração eleita, sacerdócio real, e nesta lista, veja o que aparece a seguir, a nação santa, ou seja, a nação separada, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, separados, tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, com este propósito, para anunciar, para servir, para testemunhar daquilo que Ele fez em nós. Isto é o que aconteceu na vida de cada crente genuíno. Cada crente verdadeiro é realmente um santo. Não no sentido que não tem pecado mais, mas no sentido em que foi separado, foi posto à parte. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja, ele escreve chamando-lhes santos. Reparem, em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 7. Aqueles que quiserem manejar bem a Bíblia depressa, ou o telemóvel, não é? Agora tem lá as aplicações da Bíblia no telemóvel, e o pastor nunca sabe se estão a mandar mensagens para o amigo, se estão a ler aquilo que estamos a dizer. Confio na vossa honestidade diante de Deus. Isto é agora aqui um apelo forte, não é? Que não estão a mandar mensagens, nem estão a fazer jogos, mas que estão mesmo a ler a Bíblia, aí no smartphone ou no iPhone. Então, Romanos 1:7 diz assim, Paulo, quando escreve as suas cartas, e os irmãos sabem disso, ele escreve sempre, não havia envelopes naquela altura, não é? Os envelopes agora é que costumam ter do lado de fora o remetente, ou seja, quem escreve, e o destinatário, para quem se destina. Antigamente, a carta era escrita e, como depois era um rolo, o que era feito era, no início da carta, se identificava o remetente. Portanto, identificava-se quem escrevia e logo a seguir a quem se dirigia. E Paulo
começa por dizer sempre quem é que está a escrever. E neste caso, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, etc, etc. Portanto, é sempre uma identificação muito grande. Não dizia a morada nem o código postal, mas dava um pouco do resumo do seu currículo. Então, ali estava a apresentação do apóstolo Paulo. E a quem é que ele escreve? A partir do versículo 7, nós vemos a quem é que ele escreve. A todos os que estáis em Roma. Portanto, à igreja, aos irmãos que estavam em Roma, na cidade de Roma. Amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, à igreja, aos crentes que estão em Roma, o que é que ele chama? Chama de santos. Algumas traduções dizem chamados para ser santos, mas é a mesma ideia. O crente, quando se converte verdadeiramente, quando nasce de novo, quando é tirado das trevas para a luz, ele passa a ser santo. Santo porque foi separado, santo porque foi posto à parte, santo porque o Senhor o santificou no momento exato em que ele se converteu a Cristo Jesus. A mesma verdade nós podemos ver em 1 Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, e hoje não vamos falar muito sobre todos estes temas, mas pelo menos para ilustração daquilo que estamos a querer dizer, vamos lembrar ainda aqui 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2. Lá está, no primeiro versículo, Paulo 1 Coríntios 1, ele se identifica, quem escreve, e depois no versículo 2, ele diz: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, quem são os santos? Os crentes. Os crentes. Se alguma vez disserem assim, na vossa igreja não há santos, de pedra, pendurados na parede, não, a não ser que algum dia pendurem um pastor assim ali, não é? Mas há muitos santos, que somos nós. Os santificados em Cristo Jesus. Os santificados em Cristo Jesus. Estes são santos. Então, este é a primeira ideia que a Bíblia nos dá de quem é santo, de quem é santificado em Cristo Jesus. É todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Mas a santificação não acontece. Acontece sim neste momento, quando a gente se entrega a Cristo, mas a santificação é também, ao mesmo tempo, um processo que se inicia aí. É um processo que começa aí. Os santos agora têm que crescer em santidade. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11, Efésios 4:11, diz que o Senhor dá ministérios e dons aos vários crentes na igreja com um propósito. E esse propósito está no versículo 12 de Efésios 4. Efésios 4:12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui nós temos o processo de santificação. A santificação acontece quando nós somos tornados santos, ou seja, separados por Jesus Cristo, quando Ele limpa o nosso pecado, perdoa as nossas ofensas, salva a nossa alma, mas aí inicia-se um processo que agora nós precisamos de todos caminhar, de crescimento, de aperfeiçoamento. Alguns crentes param quando aceitam Cristo. Aceitei Jesus, estou salvo, aleluia, pronto. Se aceitou Jesus e se tem nova vida, então vai ter que crescer. É um santo que precisa de crescer. Essa é a vontade de Deus. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, porque os santos não são perfeitos. Ou alguém aqui já é perfeito? Alguém aqui já cresceu e a sua maturidade espiritual é tanta que já está na estatura completa de Cristo, que é o que aqui diz?
Não, Ele é o nosso padrão, o nosso alvo. Mas nós precisamos de crescer, precisamos de nos aperfeiçoar. E foi por isso que Jesus orou. E quando Jesus orou, é interessante que Jesus diz assim, voltando agora a João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, não há crescimento espiritual, não há santificação, podemos dizer, não há santidade na vida de um crente se ele não der tempo, se não investir, se não buscar a palavra de Deus. Da mesma maneira que nos tornamos santos pela palavra do Evangelho, a fé vem pelo ouvir, não é? O que diz a Bíblia em Romanos? Ouvir a palavra. E quando nós ouvimos a palavra e nos convertemos, depositamos a nossa fé, somos salvos, aí somos tornados santos. Mas é pela mesma palavra que nós somos santificados, no sentido em que nós vamos crescer na nossa fé, crescer com o Senhor. A palavra de Deus, que a Bíblia diz que é viva e eficaz, ela fortalece a nossa fé. O versículo que acabei de citar agora está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Santificado é aquele que continua crescendo numa vida de fé e dependência de Deus. Às vezes nós duvidamos, às vezes nós vacilamos, às vezes nós dizemos a minha fé está fraca. E sabe porquê? Porque não ouve a palavra de Deus, porque não segue, porque não busca, porque o que a palavra produz é fé. A palavra produz fé. E se não ouve a pregação da palavra, se não ouve o ensino da palavra, se não lê a palavra, se não busca a palavra do Senhor, a sua fé está fraca. Ninguém que passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem ouvir a Bíblia, pode dizer que tem uma fé forte. Está enganado. Ou alguém está a enganar. Precisa da palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida. Porque na palavra você fica a conhecer quem é Deus, como Ele age, o que Ele quer. E aí, conhecendo melhor a Deus, nós nos fortalecemos na nossa fé. Por outro lado, pela palavra fortalecemos a fé, mas também pela palavra o nosso coração é purificado. O salmista, no Salmo 119, versículos 9 até ao versículo 11, diz o salmista: como purificará o mancebo, ou seja, o jovem, mas não se aplica apenas aos jovens, aplica-se a todos nós. Como purificará o mancebo o seu caminho? Depois diz a resposta: observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela vai purificar, vai contribuir para que a nossa vida seja uma vida mais afastada do pecado. Mas ela tem que estar no nosso coração. Guardei ou escondi a tua palavra no meu coração. Alguns levam tão à letra este versículo que escondem a palavra e depois não sabem onde é que ela está escondida. Está tão escondida que não a encontram. Mas isso é escondido lá na estante ou qualquer coisa. Ou escondida na mala, que é para o amigo não ver que afinal você lê a Bíblia, com um bocado de vergonha, deixa esconder. Tem que ser uma Bíblia pequenina. Agora pode esconder bem, que está escondida lá nas aplicações do iPhone. Mas olha, irmãos, ponha o livro ou o iPhone onde quiser, mas não deixe de pôr a palavra no seu coração. Porque a palavra no coração nos ajuda a viver uma vida purificada, longe do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se queremos viver vidas santas, temos aqui a orientação. O Senhor disse: santifica-os na verdade.
A tua palavra é verdade. Ela fortalece a nossa fé, ela ajuda-nos a ter uma vida mais pura, sem pecado, mais longe do pecado, vencendo o pecado. Ela nos dá realmente o apoio, a fortaleza para quando o pecado ou a tentação surge, nós podemos vencer. Aliás, o Senhor Jesus deixou-nos bem o exemplo. Vocês recordam-se que está lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado. Ele sempre respondeu a Satanás como está escrito. Está escrito. Está escrito. E se tu queres vencer a tentação, se queres vencer o pecado, tu tens que conhecer o que está escrito. Porque esta palavra, esta verdade que está na palavra, esta verdade que é a palavra, é que nos santifica. Também, meus irmãos, e para terminar, uma terceira ideia sobre a palavra. A palavra ajuda-nos a viver. A palavra diz no Salmo 119 também, um pouco mais à frente, este é um salmo muito comprido, no versículo 105, um versículo que muita gente conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós andávamos em trevas, agora andamos em luz. E a luz é a palavra. A palavra ilumina o nosso caminho. Eu ainda sou do tempo em que as ruas em Portugal não eram muito iluminadas, não havia postes por todo o lado. Quando viajávamos de noite ou quando caminhávamos à noite, nós tínhamos que recorrer a uma lanterna a pilhas para poder não cair em buracos ou outras coisas piores. Precisávamos de uma lanterna para iluminar o caminho. E agora ainda precisamos, onde não há luz, não é? E neste mundo não há luz. Este mundo está em trevas. Então nós precisamos de uma luz para nos iluminar o caminho. E essa luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu costumo dizer que há 3 perigos que nós corremos quando andamos às escuras. Eu já corri esses perigos todos. Uma vez mudei de casa, ainda estava muito recente naquela casa, ainda não conhecia bem os cantos. Aliás, foi logo na primeira noite que eu dormi naquela casa. Eu levantei-me de noite para ir à casa de banho, mas não quis acender a luz. Estava tudo às escuras. E na minha cabeça eu tinha que sair da porta do quarto e virar à esquerda e em frente ficava a casa de banho. Só que eu estava desorientado. E eu saí da porta do quarto pensando que ia bem e bati com a cabeça na parede. E é isso que acontece. Quando nós andamos às escuras, nós damos cabeçadas na vida. Ou seja, quando nós não seguimos a palavra de Deus, nós damos cabeçadas na vida. Busca a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu disse que eram 3 perigos. O segundo perigo aconteceu-me quando estava num pinhal, num acampamento de jovens, não havia luz à noite, eu ia para o quarto, um pouco às escuras, tentando desviar-me e não dar cabeçadas nos pinheiros, mas a minha preocupação era mesmo descobrir onde é que estavam os pinheiros e o que é que acontece? Havia um buraco, eu pus o pé no buraco. Essa é a segunda coisa. Desprezar a palavra de Deus é cair em buracos. Em buracos às vezes difíceis de sair. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, e há outra coisa que acontece quando nós andamos às escuras. Não sei se já aconteceu convosco. E agora, principalmente numa altura em que tanta gente anda a passear cãezinhos que deixam presentinhos assim na rua. O que acontece às vezes é que nós vamos às escuras, não vemos e pisamos a porcaria. E essa é a terceira coisa que quando nós desprezamos a palavra de Deus, começamos a andar a pisar em cima de porcaria. De pecado, de coisas sujas. Então o Senhor diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E se nós vivermos realmente amando esta palavra, buscando esta palavra, então nós
estamos vivendo aquilo que o Senhor pediu para nós, uma vida em santidade. É Ele que nos santifica pela sua palavra, mas não basta conhecê-la. Termino com a referência a Tiago 1:22. Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sede cumpridores. Não basta ler, não basta conhecer, é preciso praticar. E praticando nós vivemos em santidade. E vivendo em santidade nós podemos saber que o Senhor está fazendo crescer a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. E não nos esqueçamos que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor vos santifique pela sua palavra também. Amém.